Olá, está entrando no ar a TV Pinheiro. E sempre com o programa 100% Educação. Mas daqui a pouco eu vou falar com o nosso convidado. Vou deixar em suspense para vocês, mas daqui a pouquinho. Eu sou Armando Guimarães, este é o programa 100% Educação. No estado no país, podemos falar assim, né, que a educação é colocada no último degrau das prioridades, assim como é a saúde. Mas neste programa só se fala sobre educação e só se convida pessoas que são importantes na área da educação, quer seja pela cidadania, pelo ofício que eles executam, pelo ofício que eles fazem neste planeta que habitamos, chamado Terra. Então estou com um convidado aqui que é muito interessante, é empreendedor social, palestrante, durante muitos anos foi empresário, sócio-diretor de empresas de diferentes negócios nos segmentos do comércio, financeiro, turismo e educação no Rio de Janeiro. Pedro Werneck. Boa tarde, professor. Tudo bem? Obrigado, eu sei que a sua agenda é repleta. Obrigado. Você encontrar um tempinho, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Mas, na realidade, o Pedro Werneck, tudo que eu falei, que ele fez. Agora, o que ele faz hoje, a vida dele se traduz no nome, Instituto da Criança. Mas, eu falei, vou daqui a pouco emendar. Começou com o Instituto da Criança. É uma história... Começou há 25 anos, não é isso, Pedro? É verdade. A nossa história começou num momento em que eu trabalhava no mercado financeiro e comecei, junto com meus irmãos, a oferecer apoio a dois projetos. Um era uma família e o outro uma instituição. E esses projetos eram voltados para a criança. Quando nós resolvemos, 4 anos depois, fazer uma instituição, demos o nome de Instituto da Criança, uma vez que nós olhávamos para as crianças. Isso foi em 1997, 98. 97 e 98. Os anos passaram. Aí você conciliava inicialmente, né, a minha vida como seus dois ofícios, exatamente, né? Em paralelo eu acompanhava. Área de mercado de capitais. Mercado financeiro. Trabalhou em financeira, essas coisas todas, né? Uma factory. É factory. Exato. Certo. E os anos foram passando e começamos a ver, à medida que nós visitávamos as instituições que nós começamos a apoiar, que faltava a elas uma atenção para a família, para os pais, que as crianças eram bem atendidas, mas os pais não. Faltava aos pais orientação. Resolvemos então criar um programa de educação voltado para o público adulto. Um programa que ganhou o nome de Espaço Cidadão, para falar sobre cidadania, planejamento familiar, relacionamento interpessoal, alcoolismo e droga, economia doméstica, temas que estão presentes no dia a dia das famílias, da sociedade, e elas não têm muito com quem falar. Podia virar o Instituto da Família, mas continuou como nome de Instituto da Criança. Instituto da Criança, né? E seguimos assim até 2008, quando eu dei uma virada na minha vida, deixando esse lado do mundo privado e mergulhei de forma integral no Instituto, para me dedicar a fazer com que o Instituto se tornasse uma organização com características similares à das empresas privadas. Levar as boas práticas que as empresas privadas mantêm, para assim trazer o olhar das empresas privadas para que elas quisessem estar ao nosso lado. Pedro, e muitas das vezes, né, um empresário ele quer ter uma atitude de responsabilidade social, não é? Mas ele não sabe por onde começar, o que fazer, e ele teme muito também aonde que ele vai ajudar. Inclusive tem toda uma parte de tributação que pode ser revestido para isso, né? Diminui naturalmente o imposto de renda, né? Como deve ter também de outros impostos municipais, acredito eu, né? Não tem muitos benefícios fiscais no Brasil, não. Desde depois da Constituição de 88, isso foi muito restrito. Mas há sim possibilidade, como por exemplo as empresas que têm o lucro real, elas podem destinar até 2% do lucro operacional para as UCIPs,
que é o caso do Instituto. Podem doar para as OCIPs. E as ONGs, né? São ONGs. Certo. E as OCIPs oferecem, então, um recibo próprio que a empresa lança como despesa operacional. Isso traz uma redução de cerca de 30%. E ela vê o resultado daquela quantia que ela investiu. As empresas têm os seus propósitos, têm os seus core business, elas não têm tempo, não têm conhecimento, não têm uma estrutura própria para direcionar a sua atenção para projetos sociais. No entanto, elas recebem cada vez mais demanda dos seus funcionários, dos seus clientes, dos seus sócios, que esperam que a sua empresa tenha um papel na responsabilidade social. Vira um desafio, né? Vira um desafio para a empresa. Agora, o único tributo é o imposto de renda ou tem também na área da prefeitura ISS? Eu desconheço. O benefício fiscal para a área social, eu só conheço o imposto de renda. Parece que mais para empreendimentos artísticos. Aí são as outras leis de incentivo, né? A lei da cultura, a lei do esporte, o ANEI e outras. Entendi. Mas que bacana, né? Então começou um sonho, um projeto, né? Sim, e aí, à medida que nós começamos a olhar para a família, e eu comecei a trabalhar integralmente, fizemos então um encontro de planejamento estratégico para vislumbrar o que queríamos para o futuro do Instituto. Nesse encontro, em 2008, nós entendemos que o papel do Instituto naquela altura era reforçar o trabalho dos empreendedores sociais, que são essas pessoas que estão à frente dos projetos, das creches, dos abrigos, dos centros comunitários, as pessoas que veem dentro desses ambientes hostis a necessidade de se fazer algo, como todo mundo vê. A diferença é que o empreendedor social, ele vai lá e faz, ele arregaça as mangas. Você vê o resultado do seu investimento. Muitas das vezes a pessoa não tem a dedução, né, no imposto de renda, mas não vê o resultado daquele valor que ele pagou como imposto, né? E uma parte desse valor ele vê concretizado em benefícios das pessoas mais necessitadas, né? Quer seja as crianças ou a família das crianças, né? O Instituto moldou para poder corresponder a essa expectativa de ver o que foi feito e entender isso de uma forma bastante clara. Nós criamos uma área corporativa para assessorar as empresas que querem fazer o voluntariado, o investimento social privado, diagnósticos sociais, que têm o interesse de investir, mas não sabem aonde. Através dessa nossa área, nós construímos processos bastante claros, através de uma metodologia própria, que nós vamos a campo, trabalhamos, muitas vezes em conjunto com os colaboradores da empresa, que são os voluntários, e trazemos esses relatórios trazemos esses resultados em forma de relatórios, descrevendo os impactos, os benefícios, total, né? Os investimentos financeiros, depoimentos, toda uma compilação de informações para levar credibilidade e consistência à obra realizada. Eu tive o prazer, né? Eu sou um dos fundadores do G10, né? É verdade. Junto com o professor Marcos Oliveira, hein? Marcos Oliveira. Esse é o cara que consegue, né, levar vários empresários. G10 porque eram 10 empresas e hoje tem mais de 200, né? E lá eu tive a possibilidade de lhe conhecer, né? Você estava lá, você foi homenageado, né? Fiquei muito orgulhoso. Eu achei tão interessante, né, a sua palavra, né, a sua fala, né, de fazer, não deixar tudo por conta do Estado, né? Todos nós, cada um de nós tem a sua responsabilidade em cuidar das pessoas que habitam a nossa cidade, cuidar da própria cidade, né? Sim, o Estado tem uma responsabilidade, tem um papel, e ele deve exercer esse papel, mas esse papel não é somente do Estado, é também do cidadão. O cidadão tem que entender o que ele pode fazer. E cuidar também da cidade. Cuidar e assumir a sua responsabilidade, que vem a partir da consciência social, né? É verdade, é uma consciência que vem lá fora. 2 anos atrás eu fui convidado, passei pela Universidade de Salamanca, na Espanha, junto com o Banco Santander, tive a possibilidade de ficar lá 2 semanas estudando lá, né? E eu vi o cuidado que a população tem pela cidade, né? Você vê as ruas limpas, né? Você vê os jardins cuidados, né? Eu acho que isso passa muito pela cultura, pela educação que esses povos mais antigos adquiriram, assimilaram do seu passado. É a universidade mais antiga, são 800 anos, foi a primeira universidade, né? Conhece Salamanca? Não, ainda não. É uma maravilha total, né? Muito bacana. Pois é, e o que a gente tem que trazer aqui para o Brasil é essa consciência
e a partir dessa consciência criar uma cultura solidária, onde as pessoas possam entender o seu papel e, mais do que entender, colocar em prática em forma de ações. E você falou sobre a responsabilidade das empresas. Por exemplo, o Santander, ele faz isso de 2 em 2 anos. Então são 60 melhores alunos e 40 professores de universidades públicas e particulares. E os alunos passam por um crivo de análise de currículo, pessoas que nunca viajaram de avião, de cidades pequenas, mas ótimos alunos. Então eles fazem uma seleção com entrevistas e 60 recebem essa bolsa, com tudo pago, né? Avião, hospedagem, tudo pago. Não, bacana. E 40 instituições. Eu fui agraciado com essa bolsa, né? Acho muito bacana. Acho tudo patrocinado. 40 instituições, um número bastante significativo. E 60 alunos, né? E 60 alunos também, mas faço uma ressalva. Acho que um banco que tem a força econômica que um banco tem e que recebe tanto da sociedade, se você olhar os bilhões que os bancos faturam e lucram, que eles fazem isso, né? Mas tem que fazer mais. É um exemplo, né? É um exemplo, né? Fazer sim, mas tem que fazer numa quantidade muito maior, porque isso ainda é um pingo d'água. Está fazendo, né? Sem dúvida. É um exemplo, é um estímulo, mas eu acho que tem que fazer mais. O nosso papo está muito bom e nós voltamos daqui a pouquinho com Pedro Werneck. Voltando novamente com o programa 100% Educação. E hoje, prazer de receber em nossos estúdios o Pedro Werneck. Pedro Werneck é uma referência, né? Já trabalhou em muitos locais. Também eu soube que ele também tem uma ligação com o ensino, né? O Colégio Padre Antônio Vieira, né? Que é um colégio maravilhoso e referência. O colégio tem 80 anos, né? Então, ele estava batendo um papo nos bastidores, né? Eu fiquei feliz quando eu vi esse parentesco, né? Um colégio tão bom quanto o Padre Antônio Vieira, né? É motivo de orgulho, realmente, fundado pelo meu avô, depois, nos anos seguintes, seguido pela família. Como diretor de um colégio, Vieira Guimarães, né? Eu sou fã lá do Padre Antônio Vieira, muito bacana. Muito obrigado. Dá um abraço lá, né? Você já me falou que você se afastou para se dedicar tempo integral ao Instituto da Criança. É verdade, desde 2008. Desde 2008, né? Aí, mas tem, né? A sua família continua lá tocando o colégio, né? E é muito bacana, é um colégio referência ali na Zona Sul, no Humaitá. Referência, muito bacana. Que bom, hein? Obrigado. Dê um abraço lá no pessoal. Obrigado. Tá ok? Bom, naturalmente você começou no Rio de Janeiro. Vocês têm uma sede física também? O Instituto está no Jardim Botânico, fisicamente, onde nós temos uma equipe de profissionais, que é uma equipe bastante qualificada em áreas diversas, administrativo, financeiro, projetos, comunicação e marketing, a área corporativa que faz essa assessoria para as empresas, a área de relacionamento que se relaciona com as diversas empresas parceiras, que fazem campanhas em busca de recursos para o Instituto. Nós temos campanhas como cardápio solidário para os restaurantes oferecerem aos clientes, fazerem uma contribuição de R$1 ou R$2 na hora de fazer o pagamento da conta. Temos check-out social, que é para hotéis, do área da nossa conta, que é para as lojas, academias. Sua cabeça só pensa nisso, né? De segunda a domingo. Eu tenho minhas filhas também, eu penso bastante nas minhas filhas. Mas com certeza, na parte profissional, só penso nisso. Era sua filha, aquela garota linda? Gabriela, que esteve conosco lá no G10. Linda ela, hein? Ela é voluntária do Instituto, tem 8 anos. Legal. Todas são, né? As outras 4. É o nome da minha avó, né? Já falecida, né? Mas que linda, eu vi ali a criança linda, ele ia lá interessada, desembaraçada. Ela gosta muito do assunto. As outras também, cada uma tem tá certo. Um tipo de atividade voluntária junto conosco. É isso mesmo. As filhas, cada filho, eu tenho também 3 filhos, né? E cada filho tem a sua maneira de ser, né? A sua personalidade, seu espaço, né? Mas que bom, ela desde pequena. O importante é que todos tenham a solidariedade. Solidariedade. Que é um sentimento tão importante, que é ligado à compaixão, é sentir a dor do outro. E a solidariedade é o agir pelo outro, eu fiquei muito feliz, né? Até falei com você que o Colégio Pedro Guimarães, né? Ele tem um programa que é baseado na solidariedade, o Aprender Solidário. Gostei muito de saber. E nós queremos fazer um link com o Instituto da Criança, né? Todos os nossos eventos são destinados a instituições, né, filantrópicas, e é já colocado no espírito do aluno
ele tem que sair do colégio, quando ele se formar, sair um melhor filho, né, um melhor amigo e um melhor cidadão. Perfeito. Ele tem que aprender naturalmente, claro, mas aprender de forma cooperativa, todos se ajudando, visando um aproveitamento do time. Como você faz, você até falou, olha, eu divido essa minha premiação do G10 com a minha equipe, né? O Pedro sozinho não ia conseguir, com imagina. certeza. Esse prêmio é um prêmio da equipe, do nosso grupo de trabalho. E eu vi que também, a XP também, né? A XP é um importante parceiro do Instituto, patrocina um projeto que eles criaram há 2 anos atrás, com o auxílio do Instituto. O Instituto assessora o desenvolvimento desse projeto, que é um projeto de educação, voltado para as crianças em 22 municípios, crianças do Fundamental 1. Então é um colégio que a XP garante o patrocínio integral da Bolsa Escolar. Pô, que beleza, que também estava lá no G10. É verdade, a XP também é um importante parceiro do Instituto da Criança. O Instituto assessora a XP a realizar o projeto Educação Garantida, que é um projeto criado para a XP fazer patrocínio de crianças em escolas privadas, crianças que os pais estão com dificuldade de manter seus filhos na sala de aula. E para evitar a migração para a escola pública, né, a saturação da escola pública e a falência da privada, porque à medida que as crianças saem da escola privada, deixam de receber e elas acabam tendo dificuldades, a escola pública, por sua vez, fica também superlotada. Então a XP teve a ideia de investir nesse público e assegurando aos pais a felicidade da permanência do filho na escola privada. Os bancos, né, eles estão vendo a necessidade de participar, né? Com certeza, cada vez mais. Né? Falamos sobre o Santander, falamos sobre a XP, por exemplo, né? E é interessante porque existe uma lei que protege, né, o aluno inadimplente, mas num país de 14 milhões de desempregados, às vezes o pai perde emprego, ele não para de pagar. E é muito doloroso para o pai que tem um filho numa escola privada, que ele julga ser uma escola melhor, que ele está fazendo todo o esforço para manter e se vê obrigado a interromper esse processo. E a criança já está ambientada, né, Pedro? Também, fora isso. Já está ambientada, né? Como é que vai explicar para o filho, olha, papai vai ter que tirá-lo daqui, né? É um projeto que tem muito valor e tem tido muito sucesso, com depoimentos, com histórias lindíssimas. Muitas coisas podem ser vistas, inclusive, no nosso site. O site do Instituto tem uma plataforma direcionada à educação garantida, mostrando como ele funciona. E na realidade você começou no Rio de Janeiro, né? Me contou a sua história toda, e hoje já está em outros estados. Nós estamos também em São Paulo, Paraná e Bahia há menos tempo, mas também já temos ações por lá. Em Curitiba, recentemente concluímos a construção de uma casa para uma senhora que tinha um terreno e não tinha recursos para edificar essa construção. O Instituto, junto com um grupo de voluntários liderado por um amigo nosso, Douglas Menezes, conseguiu construir uma casa com 2 quartos, com telhado, alvenaria, toda adequada para essa senhora viver com seu filho. Às vezes as pessoas imaginam que o bem deve ser dado só para pessoas próximas, mas pelo contrário, é só, não, eu quero isso para a minha família, para os meus filhos, para os meus parentes, né? Professor, mas eu acho solidariedade, que quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente divide aquilo que a vida nos ofereceu, melhor nós nos sentimos, porque nós nos sentimos úteis. Nos sentimos úteis por poder servir como meio para promover a vida de outras pessoas. Exatamente. Toda vez que a gente consegue êxito numa oferta como essa, a gente tem um bem-estar. E você mudou a vida, vocês mudaram a vida dessa família, né? Que é essa senhora e todos os familiares, né? E isso se torna possível justamente porque vocês, são várias pessoas. O que o Instituto faz é a gestão. Nós somos organizados para os processos terem ordem, para terem princípio, meio e fim, as coisas funcionarem. O empresário está ligado, né, com as atribuições da empresa, né? Exato. Ele não sabe. Falta tempo. Então ele é assediado por várias pessoas, mas ele não sabe, né, qual o benefício. Não, eu quero ter certeza. E por isso vocês foram considerados as 100 melhores ONGs do mundo. Isso é importante. Esse é um título importante que nós recebemos da NGO Advisor. NGO Advisor. É uma mídia sediada em Genebra que faz o estudo da governança das organizações sociais pelo mundo, entendendo aquelas que estão mais adequadas às melhores práticas. E o Instituto, dentro dessa lógica de fazer com que a sua organização se aproximasse ao máximo das empresas privadas, com processos claros, gestão de conhecimento, CRM,
trouxemos planejamento estratégico, temos conselho consultivo, conselho fiscal e uma série de outras características que foram auditoria independente. Todo aprendizado que você teve na sua vida profissional. É o que a gente tenta trazer para esse mundo. Você trouxe para o Instituto. E, mais do que isso, é refletir isso para as outras organizações, fazer com que outras instituições percebam que esse caminho é um caminho que assegura o seu desenvolvimento. E vocês fazem parte só concluindo, criamos uma gestão de inteligência social. O Instituto criou um programa, que é o GIS, Gestão da Inteligência Social, para aplicar nos empreendimentos sociais. Então a gente já tem um modelo que pode ser multiplicado agora. Já fizemos em 2 locais. E vocês fazem parte também da ECOSOC, ECOSOC é da ONU, né? Ligado às Nações Unidas. Exatamente. Né? Desde 2014 também na ECOSOC e desde 2017 na Acnur. Isso também são credenciamentos. Acnur seria o quê? É o braço dos refugiados da ONU. É a agência que trata dos refugiados. Da ONU. E também a ONG, vocês têm o selo da ONG Transparente, né? Exato, que é um selo que credencia também o nosso trabalho. Do Instituto do Ar, né? Exatamente. Instituto do Ar, né? E, então ele atesta a transparência, né? Das informações que estão na web, né? O nosso site, desde 2008, nós publicamos os balanços da nossa instituição e trabalhamos dentro de um espírito de muita transparência. Isso é importante. Para que a sociedade possa perceber os efeitos dos impactos. De credibilidade. Exatamente. Também, né? E precisamos de muito apoio, porque nós temos uma equipe, essa equipe naturalmente ela precisa ser remunerada, ela tem os custos de encargos sociais, são profissionais que estão se dedicando a fazer a história do Instituto da Criança ser uma história que tenha continuidade. Porque quando a gente olha para trás e vê os resultados da nossa organização, nós ficamos muito felizes de reconhecer que muito já foi feito. Mas quando a gente vê para frente, a sensação que temos é que ainda somos um embrião perto de tudo que há por fazer. E quem está nos assistindo, empresários, sabem que poderão participar também. São todos muito bem-vindos. Instituto da Criança. E são todos muito bem-vindos. Temos, inclusive, no nosso site... Qual é o site? Uma aba que fala com os voluntários. Você pode se inscrever lá. Vamos colocar na telinha aí embaixo. É o www.institutodacriança.org.br www.institutodacriança.org.br. Tem um telefone também? O telefone é o 2239-9555, aqui no Rio de Janeiro, 2239-9555. E os braços já se estenderam, né? Estamos estendendo, já temos ações, ainda não temos, outros estados, ainda não temos os escritórios que nós gostaríamos de ter, com certeza, as estruturas físicas que nós pretendemos ter. Vocês pretendem e merecem isso, né? Obrigado. Porque o trabalho de vocês tem que ser um espelho para outros empresários também. Para nós foi assim motivo de muito orgulho você ter aceito o nosso convite. E um beijo no coração de cada um de vocês que está nos assistindo. E até a próxima. Muito obrigado.